Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, quero cumprimentá-los. Quero cumprimentar a todos que acompanham esta sessão, nos honrando com que acompanham pelos meios de comunicação. Eu venho a esta tribuna, senhor presidente, para, mais uma vez, me posicionar contra a proposta de reforma da Previdência que foi apresentada pelo governo Temer e que agora é encampada pelo próximo presidente da República. Então, as notícias são diárias e dão conta de que o futuro ministro da Fazenda, Paulo Guedes, ele está coordenando um grupo de lideranças para aproveitar pelo menos 80% da proposta do Temer e incluir os outros 20%. E ele toma como base a Previdência do Chile, que se repetiu no México, na Colômbia, na Argentina. O Chile é o país onde vem a inspiração, inclusive do presidente eleito, que vai fazer a primeira visita aqui na América Latina, vai ao Chile. Depois segue aos Estados Unidos. Os idosos com maior taxa de suicídio na América Latina estão no Chile. Foram abandonados nos últimos 30 anos pelo Estado chileno. 90,09% dos aposentados no Chile recebem menos do que o salário mínimo. Recebe menos da metade do salário mínimo chileno. Estão abandonados e um percentual grande recorre ao suicídio, porque estão sem esperanças. Um modelo que empobreceu a classe trabalhadora chilena. O Chile hoje ostenta já um percentual de desemprego. E a cada ano, nos últimos anos, tem aumentado o desemprego do último ano. No último ano, mais de 1% aumentou no desemprego. Então, esse modelo adotado no Chile, que parecia um modelo para ser copiado, ele restou já demonstrado que fracassou. E na Previdência, inclusive, essa proposta, que já era ruim, que foi rejeitada pelo povo brasileiro em várias manifestações, no ano passado e no primeiro semestre deste ano, ela está sendo piorada pela equipe de transição. E querem votar parte dela este ano, e a outra parte no próximo ano, já no primeiro semestre. As centrais sindicais, todas elas, se uniram e já convocaram atos no Brasil inteiro, para o dia 22 de novembro. Atos contrários a esta proposta, porque esta proposta é muito perversa. Ela muda o regime de previdência para o regime de capitalização individual, simples. Ela vai impedir, por exemplo, a pensão por viuvez. Ela propõe, inclusive,
Um minuto para concluir, deputado Lemos. Vossa Excelência fala, então, no horário das lideranças. Então, é uma proposta perversa. Propõe, por exemplo, impedir a pensão por viuvez. Mesmo quem já se encontra aposentados, um casal, por exemplo, ao falecer um dos membros do casal, será afetado, se essa reforma for aprovada. Porque em que condição vão aceitar acumular pensão? Já está no esboço do projeto, que inclusive foi apresentado por Armínio Fraga, que está ajudando na elaboração da reforma da Previdência. Que condição? Quando somar a pensão e a aposentadoria de quem ficou viúvo, não ultrapassar a 2 salários mínimos. Ora, isto é um desrespeito, inclusive para quem já está aposentado. Quando falam que vão garantir direitos adquiridos, estão mentindo. Porque quem já está aposentado, um casal aposentado, não deveria ser afetado por uma reforma como estão propondo. Mas afetará quem já está aposentado, inclusive. Outra proposta que estão fazendo. E se a viúva ou o viúvo não tem renda nenhuma? Não vai ficar com a pensão integral. Proposta é 50%. Outra perversidade, que hoje o salário mínimo de quem se aposenta ou tem benefício previdenciário é o salário mínimo nacional de R$ 954. O que eles estão propondo? 70% do salário mínimo, desvinculado do salário mínimo, inclusive o teto. Hoje, quando o salário mínimo tem correção, tem um teto, que é de R$ 5.645,80 para trabalhadores que se aposentam pelo INSS. Estão propondo não ter mais vinculação. Hoje é corrigido. Por exemplo, foi corrigido para o salário mínimo, o mesmo percentual foi corrigido ao piso, que é o teto, ao teto, que é o teto da Previdência. Estão propondo desvincular. Daqui a pouco, com o tempo, se não faz correções do teto, o teto vai virar salário mínimo, que não tem obrigação de corrigir pela inflação. Porque hoje o salário mínimo, a última correção foi pela inflação. Então veja a perversidade. Aí diz assim, vamos combater privilégios, porque o servidor público é privilegiado, porque o trabalhador de iniciativa privada, ele tem um teto. Fizeram a maldade contra o trabalhador de iniciativa privada. Agora, ao contrário de corrigir essa maldade, quer estender ela para o servidor público. O trabalhador de iniciativa privada, no passado, ele pagava a previdência sobre todo o salário que recebia. Quando ele ia se aposentava com o salário integral. Incluir o teto. O trabalhador da iniciativa privada, se ganhar 10 mil por mês, ele não pode recolher previdência sobre os 10 mil. Ele recolhe só sobre 5.645,80. Porque daí o patrão também só recolhe sobre este valor, não recolhe sobre o total. Isso barateia a previdência para o empregador. E o trabalhador tem o prejuízo. Na iniciativa privada é diferente do setor público. Então estão dizendo que o servidor público, se ele recebe 10 mil por mês, quando ele se aposenta com 10 mil. Por quê? Porque a ele
ainda é permitido pagar a previdência sobre o salário integral. E o empregador tem que recolher também. Ah, mas isso é privilégio? Não. Isto é direito. Foi uma sacanagem que fizeram com os trabalhadores que recebem a aposentadoria pelo INSS. Quer estender essa sacanagem, essa maldade ao servidor público. Devia corrigir. Estender para o trabalhador de iniciativa privada o direito de pagar a previdência sobre o salário integral, para se aposentar com o salário integral. Jamais vir agora dizer que para garantir justiça, para acabar com privilégios, vamos mexer e pôr um teto também para o servidor público, não permitindo mais que ele contribua sobre o salário integral para a previdência, fazendo com que o empregador também não tenha mais que recolher. Ora, estão invertendo os valores para dizer que o servidor público é privilegiado. Não, não é correto, quando alguém se aposenta, receber menos. Porque quando ele tem uma composição de gasto superior, quando ele estava na ativa, é quando ele está com mais idade, é quando ele mais precisa do salário. Então, não vamos mentir para a população, usando os meios de comunicação, para dizer que o servidor público é privilegiado e que tem que fazer maldade com ele também, para ele não ser mais privilegiado, para ele ficar igual ao trabalhador de iniciativa privada. Ao contrário, tem que corrigir a injustiça feita aos trabalhadores de iniciativa privada. Estão propondo também dar o direito para o trabalhador escolher o banco que ele quiser para fazer previdência. Ora, jogar para a iniciativa privada. É o que fizeram no Chile, não deu certo. Dia 24 agora de outubro, os chilenos aposentados estavam, e os dativos estavam em Santiago, no maior protesto, que as televisões aqui não mostram. Prenderam 12 aposentados, porque estavam lá lutando. Aí o governo chileno já está propondo uma contrarreforma, porque esta proposta, que é elogiada pelo Paulo Guedes, futuro ministro do governo Bolsonaro, ela já restou demonstrada fracassada no Chile e em vários países que implementaram. Veja, 90,09% dos aposentados chilenos recebem menos da metade do salário mínimo chileno. O salário mínimo chileno, ele vai dar em torno de R$ 1.200. Então isso é um absurdo. Aí quando você vê os aposentados chilenos idosos do Chile, aqui na América Latina, com maior índice de suicídio por conta do abandono, população chilena já em protesto, e quem vence as eleições aqui elogia o Chile e o modelo chileno, ataca o servidor público, como se o servidor público fosse o culpado por problemas na Previdência. Vamos tomar como exemplo o Estado do Paraná. Quem é que ataca a Previdência do servidor público do Estado do Paraná? Não são os servidores públicos. Quem que deixa de recolher Previdência como empregador? É o governo do Estado. Quem que tem mandado o projeto nos últimos anos para essa Assembleia para quebrar o Fundo de Previdência do servidor público? É o governo do Estado. Não é o servidor público. Vamos olhar os fundos de previdência dos servidores públicos no Brasil inteiro. Quem é que tem atacado os fundos de previdência dos servidores? Seja no município, seja nos estados, seja na União. Não são os trabalhadores. Se não fosse a ação maldosa dos governos, que mete a mão grande no dinheiro do servidor público, no fundo de previdência do servidor público, não tinha fundo de previdência do servidor público quebrado em nenhum lugar do Brasil. Nenhum município, nenhum estado, nem na União. Ah, então o problema são os servidores, são os trabalhadores de iniciativa privada do INSS. É falso também o argumento de que lá os trabalhadores do INSS
estão deixando aquele fundo quebrado. Não são. Foi feito o CPI. Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Senhor presidente. CPI feita pelo Senado em conjunto com a Câmara, concluiu que tem superávit, que não tem déficit. E a OAB Nacional também fez um estudo. Chegou à conclusão, igual chegou a CPI do Senado e da Câmara, que não tem déficit. Que o governo federal põe a mão em 30% do dinheiro da Previdência. E aí desvia para outras finalidades. Quando ele não põe a mão, tem superávit. Por isso, esse argumento também de culpar os trabalhadores da iniciativa privada, culpar os agricultores, está errado. Propor para os agricultores 65 anos de idade, como estão propondo agora, para homens e mulheres, para professores e professoras 65 anos, 40 anos de contribuição, bitributar o agricultor,